Boa noite! Vamos fazer agora um panorama dos pontos principais da primeira série de pregações que fizemos no nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. A primeira pregação, feita pelo pastor Enoque, foi uma introdução geral à carta. Estudamos os seus aspectos históricos e gramaticais, iniciando com um breve relato sobre a origem da igreja em Filipos, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vimos o desencadear de eventos que resultaram nos primeiros convertidos daquela cidade, uma empresária, uma ex-endemoniada e um oficial romano junto com sua família. Essa combinação inusitada de pessoas tão diferentes, mas sobrenaturalmente unidas por Deus, resultou, contra todas as indicações externas, numa das igrejas que mais contribuiu com Paulo em seu trabalho de levar o evangelho aos gentios. Passamos então ao estudo da carta em si. Vimos que ela foi escrita aproximadamente 10 anos após a chegada de Paulo no meio dos filipenses, que o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma e que a igreja em Filipos enviou um de seus membros, chamado Epafrodito, para levar a Paulo auxílio material. No entanto, esse amado irmão caiu doente, de modo a quase falecer. Paulo escreve então uma de suas cartas mais pessoais e afetuosas, talvez a mais pessoal e afetuosa destinada a uma igreja. Nela, ele tranquiliza os demais irmãos filipenses quanto à recuperação de Epafrodito, agradece por todo o apoio dado a ele pelos seus irmãos daquela igreja e os encoraja a se manterem fiéis e constantes em seu amor e crescimento, encarando a realidade na perspectiva de Cristo. Cristo, aliás, que é o tema central dessa carta. O apóstolo Paulo passeia por temas como a santificação, perseguição e sofrimentos, resolução de conflitos e a participação no progresso do Evangelho, mantendo sempre o foco em Cristo. De modo que concluímos que Jesus Cristo é Deus, é também homem e, como tal, um exemplo a ser seguido, e Jesus Cristo é a garantia da nossa cidadania celestial. Na segunda pregação, intitulada A Igreja Cooperadora, direcionados pelo pastor Jonatas, mergulhamos de fato no estudo do texto propriamente dito, analisando os elementos do trecho inicial da carta, no capítulo 1 e versículos 3 a 6, logo após a apresentação dos remetentes e da sua saudação. Fomos inicialmente apresentados ao conceito de koinonia, que traduz a ideia de cooperação ou participação, e pode ser utilizado no texto bíblico para tratar da participação que os cristãos têm uns com os outros, da participação que os cristãos têm com o próprio Cristo, e finalmente, como expressão de generosidade da participação que um cristão pode ter com outra pessoa por meio de seus bens materiais. Quando o apóstolo utiliza essa expressão no texto que estudamos, provavelmente ele tem em mente esses três significados. Vimos os aspectos da relação entre Paulo e os filipenses, primeiramente na perspectiva do apóstolo para com a igreja. A intimidade desfrutada por meio de Deus é evidenciada na gratidão do apóstolo ao Senhor pela obra que ele tem operado nos corações de cada um daqueles irmãos. Podemos perceber que tanto a gratidão quanto o amor pelas pessoas e pela vida em comunidade são consequências diretas de um coração que busca a intimidade com Deus por meio de uma vida fundamentada na palavra, e são expressos pelo apóstolo por meio de alegres orações pelos filipenses. Vimos a seguir a relação entre Paulo e os filipenses na perspectiva destes para com o apóstolo. Vimos que a alegria que Paulo sentia ao se lembrar daquela igreja e ao orar por aqueles irmãos era suportada no fato de que eles viviam verdadeiramente em koinonia. Eles compreenderam que a sua cidadania nos céus era muito mais importante que sua cidadania romana, o que os levou a cooperarem sempre firme e ativamente com a proclamação do Evangelho para abençoar as nações, sem deixar de lado a prontidão para receberem os ensinamentos das Escrituras. Vimos por fim a boa obra mencionada por Paulo, realizada por Deus na vida dos irmãos em Filipos, que era inteiramente dependente de Cristo, a qual se baseava na realidade da fidelidade de Deus. Esta fidelidade proclamada por Paulo era o motivo maior de sua alegria para com os filipenses. O Deus que concede a graça de que os irmãos vivam em koinonia verdadeira é o mesmo Deus que concede a graça de sustentá-los e santificá-los até o dia do retorno de Cristo. Na terceira pregação, intitulada Igreja, para a glória e louvor de Deus, juntamente com o pastor Adolfo estudamos o trecho do capítulo 1 que vai do versículo 7 até o 11, e vimos um pouco mais especificamente a realidade de que a igreja de Filipos era uma igreja ativa, cooperadora e presente. Mais uma vez ressaltando a centralidade de Cristo, vimos que o amor é a evidência de que passamos da morte para a vida, uma verdadeira marca presente entre os irmãos na fé. Vimos primeiramente que os filipenses são convocados a serem participantes do ministério de Paulo por meio do amor em conhecimento, manifestado em afeição entranhável, que é resultado da transformação promovida por Deus nos corações daqueles que ele escolheu. O exemplo de Paulo, em seu amor sobrenatural pelos filipenses, foi fundamental para o crescimento daqueles irmãos, para que eles progredissem enquanto igreja ativa e cooperadora. O amor de Deus é imenso ao ponto de não conseguirmos compreendê-lo completamente, mas podemos experimentá-lo e nos desenvolvermos nele. Vimos a seguir que somos chamados a uma vida de esperança com discernimento, com a capacidade de percebermos a diferença entre o bem e o mal. À medida que vamos crescendo em amor,
podemos aprovar coisas mais excelentes em Cristo e experimentar cada vez mais verdadeiramente a adoração a Deus. Mesmo que não consigamos alcançar nesta vida o pleno conhecimento das coisas concernentes a Deus, podemos seguir no crescimento constante do amor de Deus até o dia do Senhor, tendo em vista a eternidade e o retorno de Cristo em tudo o que fazemos. Por fim, vimos os frutos de justiça. A justiça é independente de méritos, sendo imputada a nós por Deus, e fomos escolhidos por Deus para dar frutos, para que cresçamos em amor. Retornamos então para a centralidade de Cristo, apontada pelas Escrituras. Os que estão em Cristo produzem frutos, enquanto que os que não estão em Cristo não podem produzi-los. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos unidos a Deus para a esperança, para a glória de Deus. Na quarta pregação, com o título Igreja, Testemunha de Deus, o pastor Enoque nos apresentou, no versículo 12 do capítulo 1, a primeira pregação temática desta série de estudos, abordando sobre como coisas que acontecem, boas ou ruins, contribuem para o proveito ainda melhor do Evangelho. Focamos inicialmente na história do apóstolo Paulo, em como ele foi sobrenaturalmente transformado pela graça de Deus de um perseguidor ferrenho em um pregador corajoso da verdade. Após sua conversão, ele foi enviado a Tarso, sua cidade natal, e ficou ali até ser convocado por Barnabé para ajudar a primeira igreja gentia, em Antioquia. Após um período trabalhando lá, o Espírito Santo designou que Paulo e Barnabé empreendessem uma viagem missionária, que se seguiu de muitas outras, confirmando o chamado feito por Deus para que ele pregasse o Evangelho aos gentios. Tratamos em seguida sobre a realidade de que as dificuldades enfrentadas por Paulo na pregação do Evangelho contribuíram para a plantação e confirmação de igrejas no decorrer do seu ministério. Vimos como a perseguição e rejeição do Evangelho por parte dos judeus foi um dos fatores que o levaram a direcionar sua pregação aos gentios. Isso não significou, no entanto, que Paulo tenha tido menos dificuldade entre os gentios. Vimos em Listra, por exemplo, que ao invés da perseguição habitual empreendida por judeus, Paulo foi perseguido por chamar os habitantes daquela cidade a deixarem suas práticas pagãs e servirem ao Deus verdadeiro. No lugar de prisão e açoites, o apóstolo foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até quase a morte. Esse era o padrão recorrente em quase todas as cidades pelas quais o apóstolo passou. No entanto, ao invés de desanimar, elas o encorajaram não apenas a continuar, como a sempre que possível retornar pessoalmente ou por representantes para confirmar o seu trabalho no Senhor. Vimos, por fim, que as dificuldades enfrentadas por Paulo na pregação do Evangelho contribuíram para que as nações fossem abençoadas. Para além do trabalho de formar comunidades de discípulos por onde passava, o apóstolo Paulo também utilizava todas as oportunidades para testemunhar do Evangelho de Cristo, onde quer que fosse. Ele usou as dificuldades e privações que enfrentou em cada cidade para abençoá-las como fosse possível. Vimos, por exemplo, que a perseguição enfrentada por Paulo em Tessalônica o levou a deixar a cidade, resultando em que o apóstolo chegasse até Bereia, tendo a oportunidade de anunciar a Cristo também nessa cidade. No entanto, logo a perseguição o alcançou também lá, levando o apóstolo a se dirigir a outra cidade, desta vez Atenas. E o que ele fez mesmo ao chegar em uma cidade conhecida como centro de idolatria e paganismo? Pregou o Evangelho de Jesus com tanta desenvoltura que podemos até mesmo fazer uma música com base nessa passagem. Vimos que todas as coisas que sucederam a Paulo deram a ele oportunidades de anunciar a muitos, desde pequenos e simples até autoridades e homens poderosos, as palavras da verdade. Nossa quinta pregação, intitulada A Igreja, Anunciando a Cristo, Engrandecendo a Deus, foi ministrada pelo pastor Adolfo. Nela, vimos como nossos relacionamentos devem girar em torno da proclamação do Evangelho para a glória de Deus. Vimos inicialmente que somos chamados para essa vida redimida em comunidade servindo a Cristo. O Evangelho é o plano de Deus para salvar os pecadores. Ainda que em diferentes proporções, o nosso chamado envolve padecer sofrimentos. Por isso, devemos ter foco naquilo que é realmente importante, ou seja, naquilo que é eterno. Podemos ver na vida do apóstolo Paulo que ele tinha uma compreensão inegociável em seu coração daquilo que é realmente importante, o progresso e avanço do Evangelho de salvação por Jesus Cristo a todos os homens, para a glória de Deus. Somos convocados por Deus para anunciar o Evangelho independentemente de quem somos ou de nossa condição, e somos convidados, assim, a encararmos as dificuldades nos entregando no serviço a Cristo por amor. Vimos a seguir que somos chamados para essa vida redimida em comunidade, anunciando a Cristo. No exemplo de vida de Paulo, vimos que alguns homens, encorajados pelas prisões e perseguições do apóstolo, pregavam ainda mais ousadamente o Evangelho, para a glória de Deus. No entanto, podemos notar que outros, movidos por inveja, anunciavam a Cristo com o intuito de atingir o apóstolo, para se destacarem com números grandiosos, com espírito de competição, na ambição por reconhecimento e honra de outros homens, não compreendendo que o anúncio do Evangelho nada mais é do que nossa própria obrigação. O Evangelho de Jesus é fonte de alegria verdadeira, pois independentemente do motivo que leva à pregação, sempre que o Evangelho verdadeiro é anunciado, o resultado é a glória de Deus. Devemos também nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades, no anúncio do Evangelho. Vimos por fim que somos chamados a viver essa vida redimida em comunidade, engrandecendo a Cristo. Vimos na vida do apóstolo Paulo como as dificuldades que ele padeceu eram fonte de encorajamento não apenas aos outros, mas a ele mesmo, alegrando-se não em sua própria capacidade, mas no progresso do Evangelho sustentado pelo próprio Deus.
Demonstra gratidão porque Deus o utilizou como um instrumento em suas mãos para o avanço do Evangelho e encoraja os irmãos em Filipos a permanecerem firmes em Cristo para que eles mesmos se permitam ser instrumentos para o avanço desse Evangelho. Somos convidados a olhar a vida com confiança, pela gloriosa esperança que temos, engrandecendo a Cristo. Chegamos por fim na última pregação dessa série, intitulada O Viver é Cristo. Nela, estudamos o trecho do capítulo 1 que vai dos versos 21 até o 26, em que o apóstolo fecha a primeira seção dessa carta, na qual busca encorajar aqueles irmãos e exortá-los a permanecerem firmes e frutificando no Senhor para a glória de Deus. E fomos levados a refletir sobre o que realmente significa a vida para cada um de nós. Vimos inicialmente o que significa dizer que o viver é Cristo. Ao invés de mera opinião pessoal, essa frase carrega o resumo da mais elementar verdade da existência, a qual somos chamados a viver também, que todas as coisas redundam e apontam para Cristo. Nossa força vem de Cristo, nosso referencial é o próprio Cristo, nossa alegria está em Cristo. Nossa dedicação e esforço deve apontar para Cristo, em conhecê-lo, imitá-lo, amá-lo e glorificá-lo. A vida só é vida quando é dedicada a Deus, que é o autor da vida, e morta para si mesmo. Vimos a seguir o que significa dizer que o morrer é lucro. Não por necessariamente o privilégio de saber que a morte é apenas uma porta de entrada para a eternidade com o Senhor. Uma vida que é inteiramente devotada a servir ao Senhor tem a sua coroação na entrada para a vida eterna, para sempre com o Senhor, sem nenhum impedimento. Dessa forma, somos convidados a deixar de lado o medo e a ansiedade dessa vida e do fim dela, para passarmos a amar e desejar vivermos para Cristo já nesta vida. Vimos, por fim, a afirmação de Paulo aos Filipenses da certeza de que ele ficará e permanecerá para a cooperação e crescimento daquela igreja para a glória de Deus. Esta afirmação funciona como um convite aos Filipenses e que se estende a todos os que amam ao Senhor, para que todos vivamos para a glória de Cristo. Somos convidados ao progresso no amor, pois a estagnação é o equivalente ao regresso. Não ir para frente equivale a andar para trás. Somos igualmente convidados ao gozo na fé, a genuína alegria proveniente de Deus, ânimo, encorajamento que é resultado de uma fé frutífera. Somos chamados assim a não olharmos para a dureza e as dificuldades da vida, mas a nos alegrarmos no Senhor, adorando-o verdadeiramente, conscientes de que, independentemente das circunstâncias, a nossa glória está em Cristo. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se a vida é Cristo, vivamos para a sua glória.